Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num caso que começou lá atrás, em 2022, com uma denúncia anônima sobre condições de trabalho bem precárias, lá em Palmeira dos Índios, Alagoas. Olá, é isso mesmo. Temos em mãos uns documentos oficiais do Ministério Público, sabe? E a história é sobre vigilantes sem registro, salário atrasado há meses, jornada puxada. Uma situação bem complicada, né? E que não ficou só numa empresa privada, não. Acabou batendo na porta da prefeitura também. A nossa ideia aqui é seguir essa investigação passo a passo e tentar entender o que aconteceu de verdade e o que a gente pode tirar disso. Vamos nessa? Vamos lá. O ponto de partida é um processo que nasceu no MPT, o Ministério Público do Trabalho, e depois, olha só, foi parar no Ministério Público Estadual, o MPE. Vamos refazer esse caminho juntos. Perfeito. Então, tudo começa com essa ligação anônima. Alguém ligou e disse: olha, tem uns 10 vigilantes trabalhando num conjunto habitacional, o Brivaldo Medeiros, Isso. e eles estão há 3 meses sem ver a cor do dinheiro. 3 meses. Pesado, e não era só o atraso, né? Não, piorava. Jornada de 12 horas direto, sem ganhar hora extra, sem carteira assinada e trabalhando domingo, feriado, tudo. Nossa Senhora. Condição análoga à escravidão, praticamente. E o mais estranho, no começo, é que a pessoa que denunciou nem sabia o nome da empresa. Falou algo tipo: o prefeito chamou a gente, pediram os documentos e nada até agora. Chegou a falar que entregou a papelada para um tal de Evaldo e uma Isabel. Meio vago, né? Bem vago. Mas o MPT de Arapiraca pegou essa denúncia e registrou isso em abril de 2022. O primeiro desafio era descobrir quem é o responsável por essa gente. Certo. Notificaram o município de Palmeira dos Índios, mas logo de cara uma dificuldade. O portal da transparência da prefeitura que podia ajudar a achar contratos estava fora do ar na época. Já começa complicado. Típico, né? Aí o MPT teve que ir direto na prefeitura pedir informação. Mandaram um ofício perguntando: e aí, quais empresas de vigilância vocês contrataram? Exato. E a resposta da Procuradoria do município veio no final de maio de 2022, e eles apontaram o dedo para uma construtora. A tal da Somart. Essa mesma, Somart Engenharia Ltda. Disseram que a responsabilidade pela obra lá no conjunto Brivaldo Medeiros e pela vigilância também era dela. Citaram até um acordo judicial que dizia que a Somart ficaria com a posse do local até terminar a obra. Entendi. A prefeitura tirou o corpo fora, basicamente. Basicamente. Só que essa Somart... Bom, ela já tinha o histórico, digamos, conhecido. O próprio documento do MPT mostra que a empresa estava em recuperação judicial. Desde quando? Desde 2014, ou seja, há anos que ela já vinha mal das pernas financeiramente. Nossa, 2014. E mesmo assim contrataram. Ou ela já estava lá. Boa pergunta. O documento não detalha o início do contrato, mas ela era responsável naquele momento, segundo a prefeitura. E aí o MPT incluiu a Somart na investigação. Tentaram mandar uma notificação para a empresa pedindo a lista dos funcionários. E a carta voltou. Carteiro disse: endereço insuficiente. A empresa parecia fantasma, difícil de achar. Isso complica ainda mais. Mas aí a investigação deu uma virada, né? Teve uma inspeção no local. Exato. Aqui a coisa muda um pouco. Em julho de 2022, o procurador do trabalho foi lá pessoalmente. Falou com 2 vigilantes que ainda estavam por lá. Um José Emílio e um Jean Alves. E o que eles contaram? Confirmaram a história da Somart? Confirmaram a primeira parte. Sim, a Somart que contratou no início, tudo de boca, sem registrar ninguém, e estava devendo salário para todo mundo. Disseram que a maioria dos colegas, uns 10, já tinha ido embora sem receber nada. Coitados. Imagina, mas aí teve a virada que você falou. Aí veio a surpresa. Segundo esses 2 vigilantes, a obra já estava parada há uns 4 meses. E nesse período, quem tinha assumido o pagamento deles? Adivinha? Não me diga que... A prefeitura. A própria prefeitura. Para, segundo eles, não deixar o patrimônio abandonado, né? A prefeitura começou a pagar o salário dos poucos que ficaram. Mas... Então a prefeitura sabia da situação e resolveu assumir, mas resolver direito. Então,
Aí é que está o problema. Essa solução também era irregular. O relatório da inspeção do MPT deixou isso bem claro. Naquele momento, eram 7 vigilantes sendo pagos direto pela prefeitura. E com carteira assinada tudo certinho? Que nada. Nenhum deles tinha carteira assinada. Nenhum recebia férias, 13º, FGTS, nada dos direitos básicos. Continuava tudo na informalidade. Só que agora o pagador era o município. Meu Deus! Trocaram o problema de mão, mas não resolveram. E quem da prefeitura estava fazendo isso? Tinha um nome? Tinha. Os vigilantes contaram lá na inspeção que quem organizava a contratação e fazia os pagamentos era um senhor chamado Cícero Batista. Cícero Batista. E quem era ele? O relatório da inspeção do MPT identifica esse senhor como sendo irmão do então prefeito municipal. O quê? O irmão do prefeito gerenciando pagamento por fora para vigilante sem registro. Isso é muito sério. É gravíssimo. Porque, levanta suspeitas sobre como a coisa pública estava sendo gerenciada ali. E mais, a prefeitura tinha pedido e estava com a documentação desses trabalhadores, ou seja, sabia quem eram, tinha os dados, mas não registrava. Caramba. Então a prefeitura assume o pepino da empresa quebrada, mas mantém a ilegalidade, pagando por fora e com o irmão do prefeito no meio? Que situação! Numa situação bem complicada. Com tudo isso na mão, o MPT teve que decidir os próximos passos. O procurador analisou tudo em agosto de 2022. E qual foi a decisão? Foram para cima da prefeitura? Olha, a decisão foi um pouco dividida. Sobre a dívida da Somarte com os trabalhadores, o procurador considerou que, apesar de grave, não seria uma prioridade de atuação para o MPT naquele momento. Talvez pela recuperação judicial, pela dificuldade de achar a empresa, não ficou claro o motivo exato. Mas seguiram um planejamento estratégico deles. E sobre a prefeitura pagando irregularmente? Aí a análise foi diferente. O MPT entendeu que processar a prefeitura para exigir concurso público para regularizar esses vigilantes, isso fugia um pouco da competência principal da Justiça do Trabalho em ações coletivas, sabe? Como assim? Não entendi bem. O MPT foca muito na relação de emprego regida pela CLT. Quando entra a administração pública contratando diretamente sem concurso, a questão vira mais de direito administrativo, de legalidade do ato público. O MPT achou que essa parte específica, a forma de contratação pela prefeitura, não era bem a praia deles para uma ação coletiva naquele formato. Ah, entendi. Então, na prática, o MPT meio que lavou as mãos do caso da prefeitura. O caso morreu ali para eles. Não exatamente lavou as mãos. A decisão formal foi de não abrir um inquérito civil, que seria a investigação mais profunda deles, mas justamente por achar que a responsabilidade de investigar a prefeitura era de outro órgão. Qual órgão? O Ministério Público Estadual, o MPE, o Procurador do Trabalho, determinou que se enviasse uma cópia completa de tudo que eles tinham apurado para a Promotoria de Justiça lá de Palmeira dos Índios. Foi como dizer, olha, essa parte aqui da contratação irregular pela prefeitura, acho que é com vocês aí do MPE. E mandaram o processo para lá, em agosto de 2022. Entendi. Então a batata quente passou do MPT pro MPE. E o MPE, o que fez quando recebeu isso? O MPE recebeu o material e, sim, abriu um procedimento próprio para investigar. O promotor de justiça responsável, Dr. Ricardo de Souza Libório, começou a apurar. A primeira coisa foi pedir explicações para a prefeitura. Como assim? Vocês estão pagando esses vigilantes direto? Por quê? Desde quando? E aí a investigação seguiu por esse caminho, porque parece que teve outra reviravolta depois, né? Os documentos dão um salto no tempo. Exatamente. Os papéis que a gente analisou não mostram o dia a dia da investigação do MPE nos 2 anos seguintes. Fica uma lacuna aí. Mas, de repente, em setembro de 2024, surge um despacho do promotor com uma linha de investigação nova. Qual? A suspeita de desvio de função. Desvio de função? Como assim? Saindo dos vigilantes? Não necessariamente saindo deles, mas ampliando o foco. A suspeita que o promotor levantou era que talvez aqueles trabalhadores, ou outros na mesma situação, tivessem sido contratados originalmente para uma coisa, sei lá, gari, auxiliar de serviços gerais, talvez via empresa terceirizada, mas na prática estavam trabalhando como vigias. Ou até acumulando as duas funções, sabe? Por ordem da chefia. Ah, entendi.
Então não era só a falta de registro dos vigilantes do conjunto Brivaldo Medeiros. O problema podia ser maior. Uma bagunça na gestão de pessoal, com gente contratada para uma coisa fazendo outra. Exatamente essa a suspeita. O que muda bastante a figura, né? Deixa de ser só uma contratação irregular pontual para ser talvez um problema mais sistêmico de como a prefeitura usava seus funcionários, principalmente temporários e terceirizados. Com certeza. E como o MPE agiu diante dessa nova suspeita de desvio de função? A estratégia do MPE foi buscar uma solução negociada, um consenso. Eles converteram a investigação num procedimento administrativo, que é um tipo de acompanhamento, e propuseram um acordo para a prefeitura, um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Um TAC. E o que esse TAC queria ajustar na prática? O principal era fazer a prefeitura se comprometer a olhar com mais cuidado para os seus contratos, sabe? Tanto os de temporários quanto os de empresas terceirizadas. A ideia era acabar com esse negócio de desvio de função. E, claro, garantir que todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias fossem pagas direitinho para todo mundo. Era uma tentativa de arrumar a casa de forma mais geral. Faz sentido. E a prefeitura aceitou assinar o TAC? Foi tranquilo? Olha, tranquilo não foi. Demorou um pouco. O MPE chamou o prefeito da época para conversar sobre o TAC lá em novembro de 2024. Mas aparentemente não teve resposta de primeira. Pois é. Em janeiro de 2025, o MPE teve que mandar outra intimação para o prefeito, dessa vez entregue pessoalmente, dando um prazo curto e avisando: olha, se não colaborar, pode ter consequência legal. Aquela pressão básica, né? Entendi. E aí funcionou? Parece que sim. Depois disso, a conversa andou. Remarcaram algumas vezes, mas finalmente, em maio de 2025, o TAC foi assinado. Um detalhe importante, nesse meio tempo mudou a gestão municipal. Quem assinou o TAC não foi o prefeito da época da denúncia, foi a nova prefeita, Luísa Júlia Duarte, que assumiu no começo de 2025. Ah, interessante. Nova gestão, talvez novos ares. E o que esse TAC assinado em maio de 2025 exigia da prefeitura? Tinha prazos? Sim, tinha cláusulas bem claras e prazos definidos. Por exemplo, a prefeitura tinha 40 dias para mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal fazendo uma reforma administrativa. E o ponto-chave, tinha 60 dias para fazer um levantamento completo, um pente fino mesmo, em todos os setores, para identificar todos os servidores que ainda estivessem trabalhando em desvio de função. 60 dias. Esse prazo vencia quando? Como foi assinado em maio, esse prazo de 60 dias venceu em agosto de 2025. Era o prazo para a prefeitura apresentar esse mapa do desvio de função. Certo. E nós estamos analisando documentos que vão até outubro de 2025. Então, a prefeitura cumpriu? Apresentou esse levantamento que vencia em agosto? Olha, pelos últimos registros que constam no processo que a gente viu, a resposta é não. Não cumpriu. Pelo jeito, não. O MPE até se adiantou, pediu informações sobre o cumprimento lá em julho, antes mesmo de vencer o prazo. Mas uma certidão oficial no processo, datada de setembro de 2025, diz que o prazo para a prefeitura responder tinha acabado em agosto, e até aquela data de setembro, nada tinha sido apresentado nos autos. Nenhuma comprovação de que o levantamento foi feito. Poxa vida! Então assinaram um acordo, mas na hora do vamos ver, a coisa parece que emperrou de novo. Exatamente essa a impressão que fica. Diante dessa falta de resposta, e como obviamente o MPE precisa continuar acompanhando para ver se o TAC vai ser cumprido algum dia, eles tomaram uma decisão agora no início de outubro de 2025. Qual? Prorrogaram o procedimento administrativo por mais um ano. Ou seja, a investigação continua aberta e eles vão continuar cobrando da prefeitura as ações que foram combinadas lá no TAC. Entendi. A novela continua, então. E essa dificuldade toda, essa resistência em regularizar, em cumprir os acordos, não parece ser a primeira vez que isso acontece em Palmeira dos Índios, né? Você mencionou que o próprio documento do MPT já trazia um histórico. Exatamente. Bem lembrado. Lá no início, anexado àquele primeiro processo do MPT, tinha uma lista enorme, chamada Histórico de Autuações. Eram dezenas, talvez centenas de investigações anteriores do MPT contra o município de Palmeira dos Índios. Sobre o quê? Sobre temas muito parecidos com esse. Falta de registro em carteira, jornada de trabalho excessiva ou irregular, atraso de salário, problemas de segurança e saúde no trabalho. Um monte de coisa.
E o que aconteceu nesses casos antigos? Vários deles também acabaram em táxi, como esse agora. Outros, o MPT precisou entrar com ação na Justiça do Trabalho contra o município. Ou seja, não é um problema novo, parece ser algo recorrente por lá. Caramba, isso pinta um quadro bem preocupante, né? Sugere uma dificuldade crônica da gestão municipal em lidar com o básico dos direitos trabalhistas ao longo de anos. Sim, sugere um desafio persistente. E, para complementar esse cenário, tinha também um relatório auxiliar no processo do MPT, um tal de Polaris, com dados de 2020 e 2021 sobre o município. E o que ele dizia? Trazia uns números que chamavam atenção. Por exemplo, uma rotatividade de pessoal altíssima, quase 97% em um ano. Mostrava também que o município não contratava pessoas com deficiência, nem aprendizes, descumprindo as cotas legais. E levantava suspeitas sobre acidentes de trabalho. Havia registros no INSS de gente afastada por doença ou acidente, mas o município não tinha emitido nenhuma CAT, nenhuma comunicação de acidente de trabalho, naquele período. Podia ser sob notificação, né? Falta de registro formal dos acidentes. Uau! Que quadro complexo! Então, deixa eu ver se entendi o caminho todo. Começou com uma denúncia anônima simples, lá em 2022, sobre vigilantes sem pagamento no conjunto Brivaldo Medeiros. Isso. A investigação passou do MPT para o MPE. No meio do caminho, descobriu-se que a empresa original, a Somarte, estava quebrada e não pagava. E que a prefeitura assumiu os pagamentos, mas de forma totalmente irregular, com suspeitas até sobre o irmão do prefeito da época gerenciando isso. Exato. Depois o foco da investigação mudou, foi para um problema que parecia maior, o tal desvio de função de servidores em geral. Correto. Aí, finalmente, em 2025, já com outra prefeita, assinaram um acordo, um TAC, para tentar arrumar a casa, acabar com o desvio de função e garantir os direitos. Perfeito. Mas até onde os documentos mostram, que é outubro de 2025, os prazos principais desse acordo não foram cumpridos pela prefeitura. E tudo isso acontece numa cidade com um histórico longo de problemas trabalhistas parecidos e outros indícios de má gestão de pessoal. É isso. Resumo, efeito. É um caso que ilustra muito bem como é difícil fiscalizar e garantir direitos trabalhistas, principalmente quando envolve o setor público, ou essa mistura de público com privado, como em terceirizações ou nessas situações informais que a gente viu. E as dificuldades que apareceram, né? Portal da transparência fora do ar, empresa que some. Exato. A dificuldade de obter informação clara, a própria burocracia, às vezes a falta de vontade política. Tudo isso cria barreiras enormes. E essa questão do desvio de função joga ainda mais complexidade porque é algo mais sutil, mais difícil de provar e de corrigir do que uma simples falta de registro. Fica então para a gente pensar e para quem nos ouve refletir, num cenário como esse de Palmeira dos Índios, com esse histórico todo e com a dificuldade até para cumprir um acordo recente, o que funciona de verdade? Será que só assinar papéis, como tá, que é o bastante? Ou será que a gente precisa de mecanismos mais fortes de controle, de cobrança, talvez até de participação da sociedade para conseguir uma mudança que seja para valer na cultura administrativa e no respeito aos direitos de quem trabalha? É a grande questão, né? Que outros passos seriam necessários para garantir que esses problemas não se repitam ciclicamente? Fica aí a reflexão. Exatamente. Assunto para a gente continuar de olho. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.